E aí galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um método de treinamento chamado Full Body. Vou falar do que se trata, qual é o perfil de pessoa que se beneficia disso, quais as vantagens e desvantagens, tudo isso para trazer mais informações para vocês. Mas antes, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não esqueça, se inscrevam, curtam o conteúdo, compartilhem e comentem que isso daí enriquece o canal e faz com que eu tenha mais vídeos, mais conteúdos legais. Beleza? Em cima das vantagens do treino Full Body, a gente tem a versatilidade, que é o quê? A gente consegue mexer com o nosso treino sem necessariamente comprometer o volume semanal do seu treino. Por exemplo, se você está treinando, faz o primeiro dia, faz o segundo, só que no terceiro dia ocorreu um imprevisto e você não está podendo treinar. O que você faz? Com essa informação, você sabe que nos seus próximos treinos, você consegue distribuir os exercícios de uma forma que não comprometa, que não fique faltando aquela quantidade de séries semanais que você precisa para cada grupo muscular. Além da versatilidade, a gente tem uma coisa que ele ajuda a manter a massa muscular. Pesquisas científicas mostram que se você fizer pelo menos uma vez, isso já é o indivíduo treinado, mas digamos que ele foi viajar, está de férias, ele consegue fazer um estímulo semanal do corpo todo, ele consegue manter a massa muscular que ele já adquiriu, ou seja, ele não perde. Isso já é uma ótima vantagem. Mas mais do que isso, as pesquisas científicas, e isso eu vou mostrar no final do vídeo, elas mostram que o estímulo de hipertrofia, para algumas pessoas, ela chega a ser maior do que se fizer o treino na forma do método split. E isso tem uma pesquisa científica que mostra que quando a gente pega o método split fazendo um grupo muscular por dia, ou seja, um dia peito, um dia costas, um dia perna, a hipertrofia, o resultado de hipertrofia pro Full Body é maior do que no método split. Então, quando a gente divide para um dia da semana, um grupo muscular por dia, você tem, na verdade, um decréscimo em relação ao Full Body no ganho de hipertrofia. Entre outras coisas, a gente tem que o treino ele é mais prazeroso. Por quê? Porque a gente tem aquele pessoal, por exemplo, que não gosta de treinar perna. Tem uma resistência para treinar perna. Sempre vai treinar, já vai treinar com aquela coisa que, ai meu Deus, vai fazer uma coisa ruim. E eu consigo incluir um treino forte de perna a cada sessão de treino, pois o número de exercícios não é tão longo, a sobrecarga na articulação não é tão grande. Eu consigo fazer com que o meu período de anabolismo ele consegue ser otimizado. Por quê? Porque quando eu treino e o volume é menor, mesmo sendo quase todos os dias, isso eu vou explicar de novo, depois, mais tarde, é que eu consigo ter uma recuperação anabólica adequada. Justamente enterra aquela história de que se você treina um músculo, você precisa de 48 horas para descansar. Não, gente, isso daí já não confere mais. Existem muitos estudos científicos, inclusive, em que, para se priorizar determinados grupos musculares, você treina ele num dia e no dia seguinte você realiza 1, 2 exercícios daquele grupo muscular. Ou seja, você não precisa de 48 horas, pelo contrário, você dá mais um estímulo para ele. Ou seja, a partir daí a gente vê que a gente pode transformar e brincar com as divisões do grupo musculares, mas sempre adequado para cada perfil de pessoa. No caso, eu percebi que pessoas mais velhas, com limitações nas articulações, pessoas que têm um tempo reduzido, uma frequência semanal reduzida, a pessoa consegue 3 vezes na semana. Vai valer a pena fazer ABC? Vai valer a pena ela fazer costas e bíceps, perna e ombro, e peito e tríceps? Aí ela faz uma vez só na semana, cada grupo muscular. Isso daí já acaba sendo desvantagem. Por isso que quando aplicamos um método Full Body, você faz na segunda, na quarta e na sexta, todos os grupos musculares, você tem tempo de recuperação anabólica e você consegue imprimir um treino de alta intensidade. E um grande exemplo para a gente perceber que mesmo aplicando treinos com os mesmos grupos musculares diariamente durante a semana, é o exemplo do CrossFit. Quem nunca aqui foi ver uma sessão de treino de CrossFit na televisão ou até mesmo ao vivo e viu que os caras estão gigantes. Você olha, os caras, tem cara e tem mulheres que sofrem um anabolismo bizarro e mesmo sem fazer os mesmos exercícios de forma separada. A pessoa faz peito e está com aquele peitoral gigante. Não, no CrossFit você vê eles fazendo exercícios que trabalham todos os grupos musculares. E quais são esses exercícios? O que a gente pode trazer para a musculação que aplicaria nesse método Full Body? Principalmente exercícios multiarticulares.
Então, quando a gente dividir os nossos treinos e pensar nos exercícios, a gente tem que dar preferência para os exercícios multiarticulares. Por quê? Porque eles já trabalham diversos grupos musculares juntos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer perna, eu não vou fazer um exercício local. Não que não vá fazer, mas você não vai dar prioridade para uma cadeira extensora, para uma adução-abdução. Você vai dar prioridade para um agachamento, para um leg, que são exercícios que você trabalha glúteo, trabalha coxa, anterior e posterior. E assim é com o peitoral. Você não vai fazer um crucifixo, ou melhor, não fazer não. Ou você não vai priorizar exercícios monoarticulares. Você vai priorizar supinos, supino reto, supino inclinado. E isso serve para costas, para ombro. Só que isso não é exclusivo. A gente não vai dividir o treino todos os dias da semana só com exercícios multiarticulares. A gente pode jogar conforme a necessidade de cada um. Eu tenho um aluno que tem uma necessidade muito grande de ganhar bíceps e tríceps. Se eu fizer só exercícios multiarticulares com ele, ele vai ter uma dificuldade. Então eu trago o full body de um modo que para aquele aluno fique funcional, para aquele aluno tenha um resultado com esse método, porque não pode ser padrão. Por isso que aqui eu não vou te dar uma receitinha, faça assim que vai dar certo. Seria errado, mas eu vou dar exemplos. Isso a gente vai conferir depois. Então eu falei de pessoas mais velhas ou pessoas com limitações articulares, acaba deixando, o full body acaba deixando esses treinos mais confortáveis. As mulheres se beneficiam muitas vezes disso. As mulheres muitas vezes, para poder treinar mais vezes perna e não fazer aquele treino de braços todo um volume de treino numa sessão só de braço, ela distribuindo durante a semana, entra naquele aspecto que eu falei de fazer um treino prazeroso. Para a mulher que não gosta de fazer um exercício, um treino todo de costas e de peito, ela acaba distribuindo isso durante a semana e fica mais aceitável. Ou até mesmo o fato da mulher fazer mais exercícios de pernas durante a semana, para ela ficar bem mais legal. A gente sabe que a mulher adora fazer perna e se deixar se faz todo dia, e agora dá. E tudo isso que eu estou falando, gente, não é coisa da minha cabeça, não é só porque eu testei em mim e deu certo. É porque, além de testar em alunos que estão tendo resultados expressivos, existem artigos científicos, existem estudos em cima disso.